Witzel usa a CPI para atacar adversários, mas foge quando questionado por seus crimes. Sejam bem-vindos ao canal Patriota News. Eu sou Neumar Santos. Estamos de volta com mais notícia para você ficar informado e atualizado sempre aqui no nosso canal. Queria pedir para você já se inscrever, já chega deixando aí o seu like que nos ajuda e fortalece o nosso canal. Compartilhe também os nossos vídeos e os seus comentários é sempre bem-vindo e muito importante aqui no nosso canal. E olha só, esta notícia por diversas vezes chamou a atenção o tratamento recebido pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em depoimento à CPI da pandemia no Senado Federal nesta quarta-feira, dia 16, você deve ter visto alguma coisa. Ontem eu postei o vídeo quando ele fugiu da CPI, abandonou os microfones, a sua cadeira e foi embora com medo de responder os questionamentos quando o responsabilizava pelo desmando no estado do Rio de Janeiro quanto ao dinheiro que Bolsonaro enviou também para lá. Mesmo após ter perdido o cargo em um processo de impeachment no qual é acusado de crime de responsabilidade em suposto esquema de corrupção no âmbito das ações de enfrentamento à pandemia, os parlamentares da base de oposição ao governo Bolsonaro evitaram ataques e direcionaram questões quase sempre com o objetivo de induzir as respostas contra o presidente da República ou seus apoiadores no campo político. Isto tem acontecido não só com Witzel, mas com todos que vão lá. Em um desses momentos, o ex-governador praticamente ensaiou um diálogo amigável com o senador Randolfo Rodrigues, o relator da CPI, em que apontavam nomes de pessoas que teriam agido com o objetivo de impedir as medidas de fechamento do comércio e restrições da liberdade de ir e vir da população. Quase viraram melhores amigos. Witzel acusou o deputado estadual Felipe Poubel de ser um dos mais atuantes e o acusou de o mais violento entre todos. Veja aqui o vídeo, depois eu volto a comentar. Perfeito. E o fato Mas não foi após apurado. esse episódio, eu falo em relação à pandemia. Teve atuação miliciana contra as medidas restritivas, as medidas de isolamento? Senador, eu não posso afirmar isso, porque as carreatas elas eram organizadas de forma muito bem organizada contra as medidas de isolamento. Então vamos a esse foco, as carreatas. O senhor relatou aqui, nós temos conhecimento, e o senhor declina aqui que parlamentares estaduais e federais participaram das carreatas. De fato... Não participar, eles organizavam. Eles organizavam. Eles organizavam as carreatas. De fato, inclusive, senhor relator, aqui temos algumas postagens em redes sociais da época, inclusive de um parlamentar investigado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: é hora de começar os trabalhos, manifestações pela reabertura do comércio e isolamento vertical. Aqui outra. Como é que um governador de estado decreta e, ao invés de ir ao judiciário para questionar a decisão do governador, faz um movimento de desobediência civil, motivando carreatas contra a decisão do governador. Perfeito. Tem outra aqui. Venho alertando há tempo sobre a alteração da estatística de óbitos,
Acredito que, inclusive, um dos temas de investigação dessa CPI. Quando a verdade vir à tona, muitos perceberão que a grande esquerdopata mídia participou com todas as forças do maior experimento social deste do século passado, e talvez parem de se pautar por ela. O senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas, organizaram eventos contra o isolamento social? Senador, acredito que sim. Tem umas notícias de jornal, mas é o deputado estadual Pobel, um dos mais violentos. Esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu. O deputado Anderson Moraes, deputado Alana Passos, deputado federal Antônio de Paula. Os que eu me lembro de cabeça são esses. São os principais articuladores das carreatas. Senhor relator, eu considero importante nós registrarmos na CPI os nomes dos parlamentares que foram declinados pelo senhor governador Wilson Witzel, porque esses, assim, claramente o senhor governador aqui declina nome de parlamentares que obstacularizaram, sabotaram medidas de prevenção. Inclusive, senador, eles foram réus numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que não fizessem as carreatas. Alana Passos, Anderson Moraes, Pobel, eles foram claramente réus nessa ação. O senhor não pode afirmar, mas o senhor há elementos, há informações que acredita que também desses atos contra o isolamento, contra as medidas restritivas, tiveram, ou melhor, a atuação de grupos milicianos. É bem provável. O parlamentar do PSL repudiou as acusações em nota oficial. Olha só o recado e a resposta do parlamentar. O ex-governador do Rio de Janeiro disse em depoimento no picadeiro da CPI da Covid que eu sou violento, com marginal que oprime cidadão de bem e bandido de colarinho branco que rouba dinheiro público em plena pandemia. Eu jamais serei cordial em minhas palavras. O estado do Rio de Janeiro sofre até hoje os efeitos da corrupção da quadrilha liderada pelo ex-governador, responsável direto por mortes causadas pela falta de hospitais de campanha superfaturados que nunca chegaram a funcionar. Tenho sangue nos olhos para fiscalizar enquanto o ex-governador tem sangue nas mãos. Seguiremos fiscalizando e denunciando à polícia e aos órgãos fiscalizadores a atuação de vagabundos que atuam nas ruas e nos gabinetes. O destino de marginal, seja quem for, tem de ser a cadeia. E é isso mesmo que tem que ser feito, até porque eles estão lá exatamente para isso, para também fiscalizar, e eles estão desenvolvendo aí o seu papel. Você viu que um dos acusados também foi o deputado Antônio de Paula, que tem feito um ótimo trabalho. Por outro lado, com um habeas corpus debaixo do braço, o ex-governador não quis responder questionamentos sobre os crimes que cometeu, e Omar Aziz prontamente anunciou que nada poderia ser feito. Cumprimentou o ex-governador Wilson Witzel e o despediu, e ele saiu em paz. Comente, compartilhe aqui os nossos vídeos. Já voltaremos com mais notícia aqui no canal Patriota News.